Dia 14 de janeiro de 1998, Hiroshi Kogure desapareceu e se tornou a pessoa mais procurada pela polícia no Japão até hoje. Kogure tinha 28 anos na época dos fatos e ele trabalhava como distribuidor de uma transportadora. Para ficar mais específico, ele distribuía remédios em farmácias. E em uma farmácia, ele acabou conhecendo uma garota. O nome dela não é revelado em nenhum tipo de site. É óbvio que a polícia não divulgou o nome dela e nem as fotos dela, porque em todo lugar tem gente idiota e reconhecer ela na rua e ficar incomodando, fazendo perguntas absurdas ou a mídia montar em cima é bem fácil, então é melhor evitar. Mas eu vou chamar ela de Alice, um nome que eu tirei agora totalmente da minha cabeça só para vocês entenderem melhor o enredo da história. A Alice terminou com 18 anos o ensino médio e foi direto trabalhar nessa farmácia. Lá, a função dela era apenas fazer a recepção das pessoas. Basicamente, ficar no caixa. Alice era descrita como uma pessoa bonita, simpática, legal e atenciosa. Ela morava com a sua mãe, Chizuko, e o seu pai, Takeo, ambos de 48 anos. E também com a avó, de 85 anos. Kogure era descrito como um cara tímido, com a voz extremamente baixa e muito quieto. E quando ia até a farmácia, ficava observando de longe Alice o tempo todo. De acordo com Alice, a primeira vez que eles conversaram fora da farmácia foi em um boliche, onde Alice estava com seus amigos, e quando ela chegou, ele já estava lá, e ele havia dito que tinha sido convidado por amigos também. A garota disse que ficou extremamente desconfortável, porque ela já tinha percebido que esse cara ficava observando ela no ambiente de trabalho. Em uma breve conversa, Kogure perguntou a Alice do que ela gostava. Ela respondeu que gostava de carros esportivos, e para surpresa dela, ele respondeu rapidamente que também gostava muito de carros. Bom, no outro dia, quando Alice foi para o trabalho, ela encontrou mais tarde com Kogure, que ele foi lá entregar os remédios, e ele disse para ela que tinha comprado, naquele dia mesmo, um carro esportivo, e se ela queria dar uma olhada. Alice falou que achou aquele assunto, tudo aquilo muito esquisito, as atitudes dele eram bem estranhas, mas ficou por aquilo mesmo. A partir desse dia, Kogure ficava insistindo para ela sair com ele, para ir em almoço, para ir em restaurantes com ele, porque agora ele tinha carro e poderia levar ela para onde ela quisesse. Kogure não estava muito esperando por isso, mas todas as investidas foi recusada e Alice não estava muito se importando com o carro que ele tinha acabado de comprar. Kogure, inconformado com a situação, ele começou a perseguir a garota, começando pelo endereço da casa dela. Bom, naquela época, lá para os anos 90, talvez você não saiba o que é isso ou já tenha visto na casa de alguma avó, que são aquelas listas telefônicas com as páginas amarelas. Bom, nos anos 90, todo mundo tinha uma lista dessa, que tinha o telefone do que você quisesse, lá você encontrava o telefone. E foi lá que ele encontrou o endereço da casa dela e o telefone. A partir daí, ele começou a importunar ela por telefone e não só na farmácia. Ele ligava para ela diariamente perguntando se ela queria sair, se ela queria se divertir um pouco, se ela podia ir na casa dele ou se ele podia visitar ela. E também perguntando se eles poderiam ser amigos, se eles poderiam se conhecer melhor, essas coisas. Alice ficou extremamente assustada, e o pior que quando não era ela que atendia o telefone, quando a avó, a mãe ou o pai atendia, ele simplesmente desligava o telefone. Um certo dia, Alice aceitou ter um encontro com ele, em um lugar público, é claro, e ela pensou que se aceitasse uma vez, ele pararia de encher o saco dela por um tempo ou simplesmente desapareceria. Mas esse foi o maior erro da vida da Alice, porque a obsessão que ele tinha por ela apenas aumentou. A Alice chegou a relatar isso pro chefe dela, e o chefe dela foi muito legal, porque a gente tá falando dos anos 90, onde esse assunto não era muito discutido, o assédio era frescura, ou então, de alguma forma, era culpa da mulher que dava corda, mas o chefe dela foi muito legal e combinou que quando fosse o dia de entrega do Kogure, a Alice podia sair dali e ir para outro setor ou fazer alguma coisa para evitar o contato dos dois. É claro que Kogure ficou insatisfeito de não ver ela mais na farmácia e decidiu ir pessoalmente na casa dela. Lembrando que ela, em momento algum, passou o endereço da casa dela. Ele descobriu isso na lista telefônica, o que foi assustador. No dia que ele decidiu ir pessoalmente na casa dela, foi um horário que ele sabia que ela não estava, e quem atendeu ele foi o pai dela. Quando Alice chegou em casa, o pai dela disse que um garoto havia ido na casa
procurando por ela. O nome dele era Kogure. Naquele momento, Alice ficou extremamente aterrorizada, porque além dele perseguir e insistir algo com ela, agora ele sabia onde ela morava. Depois disso, Alice, quando estava saindo do trabalho, óbvio que o carro dela ficava no estacionamento, um dos motivos que ele sabia que ela ainda trabalhava lá e sabia também dos horários dela, ela encontrou um bilhete onde estava escrito: hoje, quando sair do trabalho, posso te encontrar? Pode ser qualquer hora, mas estarei te esperando. Assim que ela leu a carta e virou para trás, ele estava lá, atrás dela. Ela já estava com medo e com raiva dessa situação, e ela decidiu dar um basta. Ela disse que estava completamente irritada e que era para ele parar de correr atrás dela. Ela não queria ser amiga dele. Ele era completamente maluco de ficar indo na casa dela sem ser convidado e que ali era a última vez que ela falaria com ele. Nos dias seguintes, Kogure pediu demissão da empresa onde ele trabalhava. Ele simplesmente colou uma folha no mural da empresa escrito "Parei", assinado Kogure. Essa história toda girou mais ou menos em 2 anos e Alice até entrou em um relacionamento onde o namorado dela deu um celular para ela, que na época não era normal, mas ele deu para, se caso acontecesse, ela poderia ligar para a polícia ou para ele pedir ajuda, alguma coisa assim. Bom, agora no dia do crime, dia 14 de janeiro de 98, na província de Guma, lá tem muito brasileiro falando nisso. Enfim, por volta das 7 da noite, Kogure conseguiu entrar na casa da Alice, lembrando que aqui no Japão é normal as portas ficarem abertas, principalmente nos anos 90, por conta da segurança do país e tal. A primeira pessoa que Kogure encontrou foi a avó da Alice. Ela estava deitada, não se sabe ao certo se tirando um cochilo, sei lá, mas ela estava em um quarto de tatame, aqueles tapetes gigantes japoneses. Ela estava lá deitada. Ele tirou a vida dela a enforcando. Ele ficou escondido dentro da casa mesmo, até que ele percebeu que a Chizuko, mãe da garota, chegou e ela foi direto para a cozinha preparar o jantar. Então, Kogure invadiu a cozinha, pegou uma faca e tirou a vida da mãe da garota ali mesmo. Kogure ficou ali mesmo na casa esperando, e por volta das 8 da noite foi a vez do pai chegar, e assim que ele chegou, ele teve o mesmo fim que a esposa. Então, ele viu a esposa dele esfaqueada e não teve nem tempo de se defender. Kogure, então, escondeu o corpo da avó. Algumas fontes dizem que ele escondeu dentro do guarda-roupa, e os corpos dos pais da Alice ele escondeu dentro da banheira. Enquanto ele esperava a Alice chegar, ele comeu toda a comida que a mãe dela estava preparando. Por volta das 9 horas da noite, finalmente a Alice chegou em casa. Ela estava segurando chocolates, presentes e um buquê de rosas, porque naquele dia era o aniversário da mãe dela de 48 anos. Nos primeiros segundos, Alice percebeu que o ambiente estava esquisito, a casa estava muito silenciosa, o que não era de costume, e logo que ela deu seus primeiros passos, ela ouviu a voz do Kogure falando com ela, e ele disse: "Está voltando para casa tarde, não é?" E de fato, ela chegava todos os dias 7 horas em casa, mas naquele dia era um dia especial, era aniversário da mãe dela, então ela acabou perdendo bastante tempo na rua procurando um presente. E é claro que, assustada, Alice perguntou para o Kogure onde estavam os pais dela, e ele mentiu, dizendo que havia dado um remédio para eles dormirem, e nesse momento eles estavam dormindo. Depois disso, logo em seguida, Kogure conseguiu arrastar Alice para o quarto, e ela disse que eles ficaram muito tempo conversando. No começo, ele aparentava estar bem nervoso, mas com o tempo de conversa, ele foi se acalmando e ele finalmente se acalmou, pegou o carro dele e foi embora. Apesar de ter tantas provas, evidências, fotos dele, do carro, a placa do carro dele, apesar de tanta coisa, a polícia não conseguiu pegar esse cara. Com a polícia já no pé dele, ele foi visto pela última vez em Saitama e depois disso, ele nunca mais foi encontrado. Já faz mais de 23 anos que ele está sendo procurado pela polícia. Em todos esses anos, a polícia recebeu mais de 2.600 ligações. A maioria era alarme falso, outras eram trotes e outras eram informações nem um pouco relevantes. Algumas pessoas acreditam na teoria de que ele tenha se matado depois do crime. Outras discordam dessa teoria porque já era para a polícia ter encontrado o corpo dele em algum lugar. O carro também, que era um modelo esportivo preto, eu não achei nenhuma matéria se foi encontrado ou não. Hoje em dia, Alice tem 42 anos de idade. Recentemente, ela deu uma entrevista onde ela não mostrou o rosto e nem revelou o seu nome. Ela disse nessa entrevista que se ela não existisse, provavelmente a família dela estaria viva hoje. Ela também revelou que nos anos seguintes que aconteceu esse crime, ela pensou muito em se matar e foi muito difícil cair a ficha de que a família dela não estava mais lá do lado dela.
e até hoje ela se culpa pelo que aconteceu. A polícia sempre divulga a progressão de idade do assassino, como ele estaria hoje, e a polícia afirma que ele tem o hábito de roer as unhas e cheirar a palma da mão sempre. E por mais que ele mude de rosto, talvez essa mania seja um pouco difícil dele mudar. A recompensa para quem pegar ele ou dar alguma informação que ajude a achar ele é de 3 milhões de ienes hoje em dia. E isso, convertendo para o real, dá mais ou menos 148 mil reais. Hoje em dia, ela não mora mais na mesma casa que aconteceu os crimes. Ela abandonou a casa. E o incrível é que a casa está intacta. Ainda dá para encontrar vários resíduos do crime e o calendário está marcado 12 de janeiro de 1998.